pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e bem-vindos a mais um Maratonei, o quadro onde a gente faz a review de uma temporada inteira, porque a gente só senta na frente da TV e assiste a todos os episódios. Exatamente. Normalmente séries da Netflix, começamos a fazer também séries da Amazon e, por enquanto, séries da Netflix e da Amazon. Exatamente, que são os dois streamings que tem. Daqui a pouco chega o Disney Plus aí, a gente vai estar fazendo de Marvel. Várias séries da Marvel e Star Wars também. Com certeza. E hoje a gente tá aqui pra falar da segunda temporada de Mindhunter, que é uma das séries que a gente tava mais esperando voltar. Verdade. Desde o sucesso avassalador que ela fez em 2017 e entrou como uma das nossas séries, uma das nossas melhores séries do ano aquele ano, no nosso painel. Sim. De melhores séries. Mas antes da gente começar, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou da temporada, se inscrever no canal se não é inscrito e acionar o sininho para receber as notificações e nos seguir nas redes sociais. Bom, toda expectativa acaba enfrentando sempre um choque de realidade. E essa temporada passou por um mini choque de realidade porque ela, obviamente, não foi tão boa e tão enxuta que nem a primeira. Não. Eles mudaram completamente o foco dessa temporada. Mudaram pro foco aquela pequena agenciazinha, aquela pequena mão do FBI tentando montar esse novo estudo e tentando se provar para as pessoas. Uhum. E isso a gente viu todas aquelas entrevistas icônicas que fizeram da temporada ser tão incrível. E dessa vez a gente vê eles ganhando mais, digamos, respeito com o novo chefe do FBI. E daí tentando usar toda essa análise deles na prática. Foi muito mais centrado na prática do que na coleção de novos dados pra suportar esse estudo que eles estão fazendo. Pois é, aí a gente tem dois momentos bem distintos da temporada, que é o começo, que é muito mais parecido com a primeira temporada, com aquelas entrevistas que a gente já acostumou a ver e que são maravilhosas. Toda vez que a gente tem uma entrevista com um serial killer, é sempre o momento que a série ela ganha mais força. Ela brilha. A sala brilha. Ela brilha quando aparecem esses... Talento. Parece que todo o resto é encheção de linguiça pra chegar na parte das entrevistas. E cada vez que um ator daquele se mostra e mostra o quão ele é, o quão é bom o talento, mostra o seu talento em ser um psicopata, e da mesma forma que tem o Holden, o Bill e todos eles tentando quebrar essa barreira da conversa com os psicopatas, é sempre muito legal, é sempre muito gostoso, e mesmo que seja só o cara falando, é muito chocante, é muito perturbador. Sim, porque esses atores, eles fazem papéis minúsculos nessa série. Eles aparecem em um episódio e talvez em 15 minutos do episódio, e dá pra ver todo o trabalho, toda a dedicação deles em se parecer com esses personagens, em falar como esses personagens falavam. A gente já viu isso na primeira temporada com o Kemper, que é a grande estrela da primeira temporada, que graças a Deus aparece de volta nessa segunda, porque ele é maravilhoso. A gente vê com o Brutus, e a gente vê aqui com o Son of Sam e com o Charles Manson, que são dois psicopatas extremamente notórios e muito bem representados, principalmente o Manson, que eu fiquei embasbacada. Ficou muito bom, e eu quero ver muito porque ele também tá no Era Uma Vez em Hollywood, ele é o mesmo cara que faz o Manson em Era Uma Vez em Hollywood, o Tarantino, e é interessante ver que, tipo, ele é tão parecido e os trejeitos dele são tão parecidos com o cara mesmo, que os dois decidiram usar. Eu não sei se foi uma coincidência, eu não sei como é que foi o processo de encontrar esse cara, mas o fato dele ter interpretado o mesmo personagem em dois filmes numa proximidade tão grande entre o seriado e o filme, que coincidentemente aqui no Brasil estreou no mesmo dia, praticamente, que Mindhunter estreou, é muito interessante e é um, vamos dizer assim, um louro pro trabalho dele, que com certeza chamou bastante atenção desses dois diretores e produtores. Antes a gente falar também diretamente dos arcos, das narrativas e das histórias, outra coisa que eu achei muito legal nessa temporada foi a gente ver a reação que as pessoas têm com o trabalho que eles fazem. Na primeira temporada era mais uma sensação de estranhamento. Nessa segunda temporada, tu vê como esse assunto é fascinante. Sim. E a gente se vê refletido nas pessoas que começam a perguntar pro Bill sobre as coisas do trabalho dele. No churrasco de família, que a mulher dele não quer que ele fale, mas que os vizinhos querem saber. Quando ele tá naquele retiro pros diretores, que todo mundo quer saber sobre o Manson. Quando ele tá naquela festa e o Holden tá lá sendo todo, porque a gente analisa não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E o que as pessoas querem é saber o que os psicopatas disseram. Sim. Quer saber como é que eles pensam, quer saber por que eles fizeram o que eles fizeram, que mostra que tem um espaço muito grande pro trabalho que eles estão fazendo. Sim.
E isso eu achei extremamente interessante. Agora vamos falar sobre os aspectos específicos, sobre a história. Mudou o diretor por causa todas aquelas cagadas que o Holden fez no final da temporada anterior. Sim, eu acho que foi resolvido muito rápido o cliffhanger da última temporada, que era aquele final bem dramático que teve. Pois é. Foi tipo... Pois é, vamos começar com o primeiro ponto negativo dessa temporada, que foi como eles introduziram a questão do Holden estar com síndrome de pânico e isso nunca mais voltar na história. Nunca mais voltou na história. Sendo que ele tá constantemente nesse ambiente de pressão, de estresse, sabe? Indo atrás de um assassino que ele não consegue pegar de jeito nenhum. E ele não tem nenhum ataque de pânico em momento nenhum ali. Ele fica só como uma sombra e pra cobrar o Bill, que o Bill precisa estar com ele o tempo inteiro e isso afetar a família dele. Mas no Holden em si, isso não teve nenhum significado realmente muito forte. Teve só uma segunda vez que ele tem um ataque de pânico e é uma coisa super babaca, assim, que não leva a nada, assim. E aí, mais uma citação lá diante do Bill dizendo, tomou um ansiolítico aí que tu tá ansioso. E talvez eles queiram dizer pra gente que no momento em que entrou um chefe um pouco mais aberto às intuições dele, que é o que eles chamam, ele se sentiu menos pressionado. Mais seguro. Mas igual, sabe? Ele tava lá em Atlanta, atrás desse cara que tava matando gente. A gente não tem uma ideia muito boa de quanto tempo eles ficaram, mas só aquele... 14 meses, pelo menos, eles disseram que a Força Pois é, porque só aquele período que eles ficaram nos carros esperando o cara na ponte foi 5 semanas... Pra ter 29 mortos, eles ficaram muito tempo lá. E como é que ele não tava sentindo a pressão ali, sabe? Como é que ele não tava sentindo o estresse? Como é que ele não tava em uma situação que seria um gatilho pra uma síndrome de pânico, sendo que começou há tão pouco tempo. Eu não quero muito falar sobre a minha vida pessoal, não gosto muito de falar sobre a minha vida pessoal, mas eu passei por isso antes, e não era uma coisa que eu tive uma vez, e daí depois, pelos próximos 14 meses, eu nunca mais tive nada. Ficou só tomando remédio e passou. Tomei remédio 2 vezes e passou. Não é assim que funciona. Isso foi acho que até um desserviço eles tratarem dessa forma, como isso foi jogado na trama, assim, e não ter sido um pouco melhor desenvolvido mesmo. Eu achei que talvez eles fossem explorar um pouquinho mais como eles viam esse tipo de distúrbio no começo dos anos 80, sabe? Mas agora a gente tá no começo dos anos 80. Pelo Bill, tu vê que como é que ele diz assim, não, ele tem que só se arrumar aí e tocar a vida, tá ligado? E aí a doutora diz, mas não é bem assim e tal, mas nunca aprofunda demais também. Exatamente. Que é um grande problema. E também não se aprofunda muito no quê? Na homossexualidade da Wendy. A gente vê ela tendo esse relacionamento com essa mulher e a gente vê eles tendo uma breve discussão sobre a mudança da nomenclatura, sobre a mudança científica de como eles tratam a homossexualidade e deles acharem que é mentira a história que ela conta pra... Como é que é o nome daquele cara? Eu só lembro de Walter, mas ele não queria ser chamado de Walter. Júnior. Não, tá. Lembra o Júnior? Sim, que não era, Wayne, que ele não era boiola. Wayne, isso. Que ele não era boiola, que ele não era boiola. E ali eles acham... E ela desconversa. Porque eu achei também que a história dela foi totalmente jogada ao vento. Foi só tipo, a Wendy tá aí, ela não vai com o Bill e com o Holden pra Atlanta, a gente precisa fazer ela fazer alguma coisa. E daí eles já cortam as entrevistas dela depois da segunda, e daí tudo que a gente foca é nesse relacionamento que eu acho que não traz nada sobre o personagem. Porque a gente já sabia que ela é uma pessoa séria, que ela é uma pessoa dura, sabe? E daí eles juntam ela com essa mulher que... tem essa sensação de liberdade, de fazer o que ela quer fazer. Só que a gente já sabe que a Wendy é assim. E eu não vi nenhuma mudança nela por causa desse relacionamento que ela teve. Foi só um jeito que eles acharam de manter ela relevante na história, sem que ela fizesse parte das coisas relevantes da história. Da mesma forma como eles arrastaram bastante também, apesar de eu achar que foi mais interessante o lado da vida pessoal do Bill. Eu achei que a vida do Bill teve mais paralelo. Não, ela foi mais interessante, mas eu acho que eles se arrastaram demais também, porque isso foi logo nos primeiros episódios que foi apresentado isso, e eles foram arrastando, e tipo, a coisa foi e não parava de ir, sabe? Tipo, eu sei que é porque eles não deram a mesma atenção pros dois personagens na primeira temporada, porque eles preferiram focar no Holden, e eles queriam mostrar como esse trabalho acabou com a vida dele. Então agora eles estão mostrando como, né, a Maria mesmo falou, que eles estão mostrando como é que isso tá afetando a vida do Bill, porque o Bill também tá focado no trabalho, não consegue dar atenção pra mulher dele, pro filho dele, tá meio que, tipo assim, deixando as coisas irem conforme dá. E como isso também, de alguma forma, querendo ou não, afetou um pouco a vida da doutora, mas nenhum dos... Achei que foi muito arrastado, foi muito enrolado. Eu vejo como isso se mostra como o trabalho afetou a vida pessoal do Bill. Mas eu não acho que o trabalho tem a ver com o que aconteceu com a vida pessoal da Wendy. Ela tava meio frustrada com o fato de ter sido cortada e ela meio que descontou na mulher também.
Porque, tipo, era o único lugar que ela tinha pra descontrair um pouco e nem a namorada dela aceitava muito bem, assim, ou queria admitir ela, então ela meio que, tipo, ficou meio puta que ela viu um paralelo ali entre o trabalho e a namorada e meio que ficou puta da cara e largou ela. Mas, realmente, tanto é que nos últimos 2, 3 episódios ela desaparece também. Né? Ela some da história, ela e o resto da força-tarefa, que tava toda aquela pica deles de tentar trazer novas pessoas, recrutar novas pessoas. E aí da metade em diante começa a focar no caso de Atlanta, que eu acho que foi introduzido de uma forma meio forçada, porque como tudo é tão natural nessa série, não tem aquela coisa assim do cara descobrir, eu peguei aqui, ó, eu vi uma coisa na TV e de repente me ligou com um negócio, eu acho que eu sei como resolver isso, e ele vai lá e resolve como as séries fazem. Eu gosto que essa série não faz isso, mas ela fez umas coisas parecidas. Ele chegou lá no hotel e tinha uma mulher, a mulher levou ele lá pro não sei aonde, e aí lá tinha as mulheres que eram daquele grupo de mulheres do Stop que queriam tentar descobrir quem era o assassino, e ele logo aceitou de boas que queria investigar, que queria descobrir. E eu acho que fugiu um pouco do caráter do Holden. Eu nunca vi ele fazer isso. Pra mim, ele não é um personagem impulsivo, assim, a ponto de... eu tô aqui num lugar fazendo vendo alguma coisa que eu preciso resolver. E, tipo, apareceu esse outro caso. Nossa, preciso me focar nesse caso, porque olha como é importante e tal. Achei que foi meio forçado, apesar de ser um bom link pra criar a história. Só que aí eles perderam muito tempo pra contar essa história. Eles perderam muito tempo e eles esqueceram do BTK. Porque o BTK foi introduzido no começo. Desde a primeira temporada a gente tá vendo pequenos flashes do BTK no começo ou no fim de cada episódio. E nessa temporada a gente vê ele sendo descoberto pela polícia que ele é um serial killer. E chamando o Bill, pedindo a ajuda dele pra encontrar o BTK. E no momento que eles se envolvem com Atlanta, eles esquecem o BTK. Porque o motivo pelo qual eles foram falar com o Son of Sam foi por causa do BTK. Sim. Porque o BTK mandava as cartas e criou um símbolo pra ele porque ele tava imitando o Son of Sam. Então eles foram lá conversar com ele pra saber o que movia ele, porque o BTK tava tentando emular as coisas que ele fazia. Verdade. E a gente teve um momento maravilhoso, que ele se faz de louco, que ele ouve vozes de demônios. Sensacional, e a forma como quando ele muda de vez, assim, né? Todo mundo comeu essa merda. Porque ele não quer ser visto como louco, então ele joga limpo com o Holden. E daí eles esquecem. No momento que eles vão pra Atlanta, é esquecido o que aconteceu. Sim. Tanto é que a forma como eles constroem até chegar na entrevista com o Mason, que era eu achei que seria o grande momento da temporada, seria um dos últimos episódios e tal. Eu achei que ele ia ser o grande ponto, assim, tipo, porque é realmente a entrevista mais chocante, é a entrevista mais forte. Vocês podiam ter deixado de repente pro final, mas eles decidiram encerrar com esse caso que, tipo, foi um caso muito... Eu sei que foi o primeiro caso onde a psicologia forense, vamos dizer assim, realmente atuou, né? Realmente eles tiveram um papel ali, eles quiseram demonstrar isso. Mas é um caso tão... de tanta desgraça, de tanta merda, e que não foi resolvido adequadamente. Teve um final extremamente frustrante, extremamente anticlimático, que foi o final real da história. A história realmente acabou daquela forma, onde eles tiveram que condenar o cara por 2 caras que eles mataram, e ficou aquelas 30 crianças lá daquele jeito. Tanto é que até hoje o cara diz que não foi ele e tal, continua sustentando, nunca conseguiram provar, nunca condenaram ele por esses outros negócios. Nunca condenaram ninguém pelos outros crimes, nunca pararam ali a investigação e nunca indiciaram ninguém pelos crimes das crianças. Exatamente, e ainda por cima, tipo assim, ele não teve uma entrevista ou um momento catártico, assim, da gente ter pelo menos a desforra com esse personagem. Então eu acho que foi meio anticlimático pro final da temporada. Talvez se eles tivessem mesclado ou encurtado um pouco e colocado as entrevistas mais intercaladas nos episódios, a gente não tivesse ficado tão arrastado, eu acho, esse final de temporada. Porque as entrevistas são a melhor coisa. As entrevistas são a melhor coisa dessa série. Eu gosto muito de filmes de mistério, de séries de crime. Só que eu sei que isso aqui é a vida real, e na vida real, geralmente, não são encontrados. Então eu sabia que provavelmente eu ia ficar frustrada no fim, porque aquilo ali era pra ser mais próximo da vida real. Sim. Não ia ser um final fantasioso, que eles iam achar o assassino. Iam fazer ele confessar. Ele ia confessar, ia ter várias provas, ele ia ser indiciado. A chance maior era de ser anticlimático, então eu queria ver mais entrevistas. Pelo menos pra dar uma equilibrada
no clima geral da série. Eu não digo que isso foi uma coisa ruim, é uma coisa só de gosto pessoal. Eu preferia que eles focassem mais nas entrevistas, que talvez eles não tivessem cortado o Greg e a Wendy e eles continuassem fazendo as entrevistas. Pelo menos isso, pra dar uma respirada entre uma e outra, porque foi bem arrastado. Ou eles cortassem mais a presença do Holden e do Bill lá e mostrassem mais essas entrevistas, que eu acho que são, tipo, o epicentro do trabalho que eles estão fazendo lá no FBI. Eu acho que com isso eles demonstraram mais que eles não estão preparados pra usar essa ciência deles no campo do que a ciência deles funciona. Porque por grande parte deles buscarem esse assassino em Atlanta, o Holden tava fixado nesse perfil. Ele tava fixado, que até a gente tem dúvida se aquele perfil que ele traçou tava certo. Até a gente tem dúvida se eles pegaram a pessoa certa pro crime. Sim. Porque todo mundo lá tava crente que era alguém da clã, que era um homem branco querendo se vingar. Até hoje, inclusive. Até hoje eles acham. Então a gente mesmo duvidou do Holden. Por quê? Porque o método dele não tava preparado e porque o Holden não tá psicologicamente preparado pra isso. Com certeza. Que é uma coisa que a Wendy falou no começo da temporada. Ela disse que o Holden usa os dados pra corroborarem os pensamentos dele. A ideia dele. Ele não usa os dados pra criar uma ideia. Que é o que o Bill também fala, a gente precisa fazer o legwork, que é achar as provas pra condenar. Sério, e ele não pode ficar abrindo a boca e só falar pra todo mundo que é isso e aquilo sem ter provas. Exatamente. Que é o que ele faz constantemente, de novo. Sim. Tanto que quando eles prendem um encanador, ele não quer acreditar de jeito nenhum que é ele, porque ele não se encaixa no perfil. Ele não tenta fazer nada pra corroborar que é aquele cara ou que não é aquele cara, porque ele não encaixa no perfil. Então eu não tenho nem que... Tanto é que eles acham um possível suspeito que poderia ser o assassino depois, e aí já tá tarde demais, porque já foi fechado. E essa questão mesmo, porque ele fala assim, porque a gente testou em algumas comunidades e um homem branco seria notado e ninguém pegaria ele. Ninguém pegaria criança, ninguém iria com uma criança, uma criança nunca iria com um branco pra dentro do carro. Ele disse assim, onde é que você testou? Em tal lugar. Tá, mas não são só comunidades negras, lá são só comunidades pobres. É diferente. Tu não tá falando da mesma situação que a gente tem aqui. O lugar onde tu foi era barra pesada, aqui é um bairro de família. Exatamente. Não é a mesma dinâmica. E aí ele, tipo, meio que ficou, será que eu fiz uma cagada? Mas aí já era tarde demais, porque eu já tava encaminhado. E aí as coisas andaram como deveriam andar, acabou prendendo o cara. Nunca mais teve os assassinatos de criança lá. O problema principal do Holden, eu acho que ele é muito generalista. Ele generaliza tudo. E daí ele não chega no centro que ele precisa chegar. Mas no geral, assim... Porque, nossa, eu acho que eu odiei o Holden nessa temporada. Quando ele aparecia, eu já ficava assim... eu gosto dele. Eu gostei muito dele na primeira temporada. Nessa temporada, ele parecia... meio soberbo, sabe? Acima de todo mundo. Por isso que eu gostei do Bill. Do lado dele. Exatamente. Mas é por isso que eu gostei do Bill. O Bill roubou a cena bastante nessa temporada. Exatamente. E foi bom, ele é um ótimo ator também. Exploraram muito bem o lado dele. Eu gostei bastante disso. E a história do filho dele foi bem punk. Foi bem punk também, foi bem legal. E eu gostei como acabou a história dele, que foi bem triste também. Eu só acho que ela deu uma alergiada. A série deu uma arrastada nesse final, que é aquele problema que a gente sempre fala das séries da Netflix. Eu gostava que a outra temporada ela tinha episódios que eram muito mais curtos quando eles não tinham coisas pra dizer, e esse parece que eles quiseram fazer uma... Sabe, nós temos um pouquinho mais de orçamento, nós podemos trabalhar um pouquinho mais, vamos encher mais de linguiça, e começaram a encher linguiça em alguns momentos que não precisava. Então todos os episódios têm mais de 1 hora quase, dificilmente tem um episódio com menos de 1 hora, na outra tinha 40, 36 minutos, e eu gostava disso, sabe? Tu não precisa ficar enrolando, tu pode fazer a tua série bem enxuta, e ela vai ficar boa igual. E obviamente não teve absolutamente quase nada de... como é que eu posso dizer, mas violência verbal, que foi o que eu falei na review da outra temporada, que tinha bastante, que é o fato de eles narrarem violências muito fortes, dos psicopatas narrarem as mortes que eles faziam e como é que eles se sentiam. Nunca era uma violência visual, nunca se mostrava muito o que tinha acontecido, mas eu gostava que tinha pontos em que a violência verbal era mais assustadora que uma violência física. Que foi a parte do BTK, que foi a parte interessante, que foi a parte sem o Holden. Que foi a parte de todo... a parte do BTK, exatamente, Que é eles no carro e o cara no banco de trás, não dá pra ver o rosto dele porque ele levou tiros na cara. Forte aquela e ele cena. Descrevendo tudo que aconteceu com ele. Foi bem chocante. E foi uma cena bem tensa. E eles conseguem fazer a cena ser tensa sem nada tenso acontecendo nela. Exatamente. Por exemplo, o Holden correndo pra levar a cruz na procissão. A música que eles usam é como muito se ele bom, estivesse sendo
perseguido por um assassino, mas ele tá só correndo pra tentar levar a cruz antes deles chegarem lá. Isso foi muito foda, eu achei muito bom. E eles criam essa tensão onde não tem tensão. E a tensão, inclusive, na cena dessa caminhoneta que ele dá o depoimento é muito boa, porque eles constroem a tensão assim, nós estamos num terreno baldio, a gente não pode olhar pra ele e tem uma arma na parte de trás. Então, tipo, tá tudo construído pra assim, ó, pode dar uma merda. Não dá nada, obviamente, mas só o fato de tá aquilo ali acontecido, eles já estabelecendo com pequenos takes, eles criaram toda a tensão, e eu acho que eles são mestres em fazer isso é muito bom. Eu espero só que a próxima temporada eles foquem um pouquinho mais, porque a gente sabe que o BTK vai longe ainda. Pra quem não conhece a história dele, vai bem longe ainda, provavelmente não vai ser o Holden que vai pegar ele na história, porque a história dele acaba bem mais tarde. É isso, então? Isso aí. Ótima temporada. Foi uma boa temporada, bem melhor do que a normal. Não foi melhor que a primeira, na minha opinião. Também não foi melhor que a primeira. Mas foi uma ótima temporada. É daquele tipo de série que tu começa a assistir o primeiro episódio e tu não consegue parar de assistir até tu chegar no final a ver como é que termina. Eu acho que tem personagens ótimos, eu acho que os atores são excelentes. Sim. Eu acho que a história é muito boa, a narrativa dela, a cinematografia, a fotografia, a trilha sonora. A edição. Os cortes, a edição de som. Toda vez assim que vai ter uma troca de cena, tu vê um barulho de estranho, ou eles fechando uma porta e aí abrindo outra. Eu gosto desses takes que eles fazem, assim, que fazem a história andar e a verborragia entre os personagens falando o tempo inteiro e a gente tendo que prestar atenção nos diálogos. Eu adoro isso na série. E são diálogos interessantes. Não é uma verborragia que eles estão falando um monte de merda e que é pra gente achar que é interessante, mas na verdade não é. Exatamente. São coisas interessantes. Não é explicação. Não é, por exemplo, assim, eles sentar e vamos explanar tudo agora pra todo mundo, pros espectadores. Eles mostram o que eles precisam com a cena e o que tu não consegue ver, que são dados que tu precisa fazer pra avançar a trama, é com conversa, mas são diálogos pontuais, úteis e que funcionam pra trama. Então tá. Show and tell, nesse caso. Recomendadíssimo. Recomendadíssima. E é isso. Essa foi a nossa review da segunda temporada de Mindhunter. Se você gostou, dá um joinha. Deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e aciona o sininho para receber nossas notificações. Nos segue nas redes sociais. A gente tem página e grupo fechado no Facebook. A gente tem perfis pessoais do canal no Twitter e no Twitter e no Instagram. E se você quiser, pode nos apoiar lá no apoia.se/canal SideQuest com a partir de R$1 por mês pra gente trazer mais vídeos como esse sempre. Até a próxima! Tchau!